Olá, telespectador, internauta que se encontra conosco nessa oportunidade, nessa manhã de quinta-feira, hoje 28 de julho. Hoje celebra-se o Dia do Agricultor, Dia do Revisor ou Diagramador. Mas eu chamo a atenção principalmente para os nossos agricultores. Nesse ano, nós tivemos a oportunidade de garantir fertilizantes adquiridos num momento difícil pelo qual a diplomacia brasileira e a Rússia tiveram um encontro onde foi negociado a aquisição de fertilizantes para nos dar garantia de alimentar não apenas o nosso país, mas inclusive o mundo inteiro, que depende muito da nossa agricultura. Queremos parabenizar a todos os agricultores e, em especial, a coragem, a ousadia, o dinamismo do nosso atual presidente, que no momento difícil foi até a Rússia e fez a aquisição de fertilizantes para dar garantia ao nosso país e, por que não dizer, ao mundo de ter o alimento sobre a mesa. E agora também negociando, o nosso presidente está negociando combustível, óleo diesel, gasolina da Rússia, para que nós possamos ter condições, inclusive, de usufruir até da baixa dos combustíveis. Hoje você vai a um posto de gasolina, abastecer o seu automóvel e você vê a diferença, como estava tendo uma ascensão nos preços do combustível, encarece tudo, o comércio, tudo. E hoje estamos vendo com muita alegria a nossa economia equilibrada, não é? Então, louvado seja o nome do Senhor por isso, e por esta razão eu tenho dito aqui que nós precisamos de votar no nosso presidente, elegê-lo por mais um mandato. No último domingo, houve a convenção onde ele se apresentou oficialmente como um postulante a continuar no cargo por mais um mandato. E nós precisamos de orar muito e continuar dando todo o apoio. Eu faço aqui, inclusive, um apelo às pessoas da terceira idade. Não deixe de ir às urnas no mês de outubro para dar a sua parcela de contribuição, seu voto de confiança àquele que realmente está dirigindo e que está dando certo. Alguém já disse que em time que está ganhando não se troca, não se muda, não é? O time, não se faz substituição. E nós cremos que o nosso presidente, ele está realmente tendo pleno êxito por causa daqueles que ele colocou e escolheu para ser seus assessores, seus ministros. Portanto, fica o nosso apelo diante dessa vitória que nós estamos desfrutando. Parabéns, Dia do Agricultor. Fiquemos com a conclusão desta mensagem. Eu tenho ouvido algumas pessoas às vezes dizer assim: olha, eu sei que eu sou um pecador, perdido, eu sei que eu vou para o inferno, porque o que eu fiz de errado, o que eu tenho feito de errado, eu sei que não vou merecer o céu. Como se a salvação, o céu, dependesse dele ser bom. A Bíblia diz que o homem é mau desde a planta dos seus pés até os cabelos da sua cabeça. Nada há bom em cima de nós. Não é por seus méritos, não é porque você é uma pessoa que se sente o maior pecador do mundo que você não vai merecer o céu, ou que você não vai para o céu. Vai sim, se você crê em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 10, Paulo continua dizendo: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. E o mandamento que me fora a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ou seja, a lei deveria mostrar-me o caminho da vida. Em vez disso, aplicou-me a pena de morte, pois me condenava pelo fato de eu, por mim mesmo, não poder cumpri-la. Então o homem, ele olhava para a lei e dizia: eu não tenho capacidade de cumprir isso aqui, eu não tenho a mínima condição de cumprir isso aqui. Quer dizer, a lei estava sempre mostrando para ele que ele jamais iria alcançar o que ele desejava pela lei dada por Deus. No versículo 11, ele diz: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou.
interessante que Paulo usa aqui um silogismo. O que é um silogismo, pastor? É uma forma de raciocínio dedutivo em que, partindo-se de duas proposições, as premissas delas se infere uma terceira, ou seja, a conclusão. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: o pecado me enganou, até hoje me deixou sem condições de pensar numa alternativa que poderia me dar o direito à salvação. E ele lembra aqui que essa foi a mesma condição que os nossos pais sofreram lá desde o Éden, através da serpente. Enganou Eva. Se Deus não disse, se você comer, certamente não morrerá, você estará sendo igual ou semelhante a Deus. E aí ela foi enganada. E aí Adão comeu conscientemente que estava realmente desobedecendo a Deus. Então, meus irmãos, o pecado confrontado pelo mandamento em nada me ajudou. Pelo contrário, me condenou, me puniu para a morte. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o indivíduo acha que não vai nunca poder obter o perdão, nunca vai poder obter a salvação, nunca vai obter a vitória sobre o pecado, porque ele perde toda a sensação, ele fica desenganado, desiludido. Eu não tenho condições jamais de obter a salvação. Quando que a salvação depende da nossa fé em Cristo Jesus. Por isso que Paulo concluiu aí que o pecado o havia enganado, como ainda hoje continua enganando muita gente. Há muita gente enganada pelo pecado. No versículo 12, ele diz: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Preste atenção ao que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos. Ele está dizendo o seguinte: embora a lei veio para nos condenar, a lei reflete o caráter de um Deus santo, justo e bom. E só em Cristo e através de Cristo nós alcançamos esse perdão imposto pela lei, pois Ele cumpriu tudo por nós e em nosso lugar. Ou você crer, ou então você jamais vai alcançar essa condição de realmente obter a salvação, ou o perdão dos seus pecados, ou a remissão da sua alma, em outras palavras. A última retórica sobre a lei, Paulo faz no versículo 13. Acaso o bom se tornou em morte? O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele mesmo responde: de modo nenhum. O pecado só veio ser revelado por causa da lei. Se não existisse lei, o pecado jamais seria tratado. Mas o pecado a lei veio tratar exatamente, veio mostrar as coisas erradas que já existiam em nossos corações ou em nossas vidas. Então o pecado só veio a ser revelado por causa da lei, foi por causa da lei que eu percebi que o pecado me matou, o quanto esse pecado é maligno. Por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. No versículo 14, para concluir, ele termina dizendo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Preste atenção, irmãos, que dentro desse argumento último do versículo 14, Paulo está reforçando o argumento que ele usou lá no início da analogia do casamento. A mesma coisa, sabemos que a lei
é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Mas quando nós fomos libertos, estamos livres hoje de não mais continuarmos debaixo desse domínio do pecado. Concluindo, considerando que Paulo apresentou como analogia o casamento àqueles cujo dono da sua vida e senhor da sua vida era o pecado que lhe dominava, agora, de uma vez que Cristo nos perdoou, nos deu a condição de vivermos hoje casados com Ele, esse seria mais ou menos, seria o termo mais claro, né? Mais ou menos não, mais claro, mais objetivo. Os nossos pecados foram julgados, logo nós morremos para o pecado e agora pertencemos a Cristo. Amém? Pertencemos a Cristo, que se tornou nosso marido. Embora Jesus é o noivo, nós somos a noiva, mas na linguagem figurativa que Paulo usa aqui, analogicamente falando, ele faz uma analogia do casamento com a lei. Ele mostra que hoje nós estamos casados. O pecado, meus irmãos, é como se tivesse morrido, foi banido. Nós não temos mais essa dívida com Deus, ela foi quitada, ela foi paga. Agora eu tenho 3 perguntas para fazer para vocês, concluindo o nosso estudo de hoje. O primeiro deles é o seguinte: quando você peca, ou quando você comete alguma coisa, alguma falha, algum erro, você tem prazer? Você tem prazer? Vou dar ênfase. Você faz uma coisa errada, você faltou com a verdade a alguém, você tem prazer? Porque você mentiu? Quando você sente e comete que usou uma palavra dura, feriu, machucou alguém, você tem prazer? Eu precisava de dizer isso a ele, ela precisava de ouvir isso. Você tem prazer? Ou você se sente constrangido? Mas eu não devia ter dito isso, eu não devia ter pensado assim, eu não devia ter essa malícia ou essa maldade, eu não deveria ter faltado com a verdade. Se você tem esse sentimento, é porque você hoje não é mais escravo do pecado. Amém? Você não continua casado com o pecado. Você agora está casado com Cristo, o qual disse: a vossa palavra seja sim, sim, não, não. É diferente. Então essa é a primeira pergunta. Esse teste não sou eu que vou fazer o julgamento, é você e Deus, certo? A pergunta é essa: você sente, quando você comete alguma coisa errada, você sente prazer quando peca? E aí eu gostaria de ler para vocês, irmãos, o que João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 5 a 7, 1 João, bem próximo a Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 7, João diz o seguinte, estamos já na fase de conclusão. João diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Abra bem os ouvidos para ouvir isso aqui. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí você diz assim: pastor, o senhor acabou de dizer que a gente morreu para o pecado, e aqui João está dizendo que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, não praticamos a verdade e a palavra de Deus não está em nós. Pastor, não há uma incoerência nisso aqui? Não há. Porque hoje, meus irmãos, o pecado na vida do cristão é como um corpo estranho. O pecado é uma anomalia.
É algo que você... é como se fosse um acidente. Você vai andando numa calçada, tem uma casca de banana, tem uma casca de fruta, você escorrega e cai. Foi um acidente. É muito diferente quando nós nos deleitávamos em pecar. Tínhamos prazer no pecado. É diferente. O pecado, portanto, é um acidente hoje na vida do cristão. Ele não tem prazer, ele não se sente bem. Então, essa pergunta que eu fiz, ela tem esse aspecto que eu fiz agora há pouco a vocês. Você sente prazer quando peca? É com você e Deus. Segunda pergunta: você sente que foi crucificado com Cristo? É a segunda pergunta. Você sente que foi crucificado com Cristo, ou seja, morreu com Cristo? Você hoje é um defunto para o pecado, viu? Está vivo para Deus, né? Mas eu digo para o pecado. Nesse sentido, você sente que está, ou que foi crucificado com Cristo? Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, ele diz isso, que eu vou ler para vocês. Gálatas 2, versículo 6. Olha o que é que Paulo diz aqui. Capítulo 2, versos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vou repetir o verso 19, principalmente. Paulo está dizendo aqui que ele morreu para a lei. A lei não tem mais como condená-lo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E a pergunta é essa que eu deixo para você responder a si mesmo, né? Você sente que foi crucificado com Cristo? Amém? Se você sente, amém. Se você não sente, busque crucificar o seu corpo, a sua carne, seus sentimentos na cruz de Cristo. E a última pergunta que eu deixo para você: você sente que se comporta hoje como noiva de Cristo? Amém? Porque Paulo está tratando do casamento, mas eu estou tratando de noiva porque nós somos a noiva de Cristo. Estamos esperando o noivo voltar, amém? Ele vem nos buscar. Embora que, pelo argumento de Paulo aqui, nós estamos casados com Cristo, porque a lei e o pecado morreu, não temos mais, ele não é mais o nosso Senhor, o pecado não é mais Senhor da nossa vida, não nos domina mais. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E a pergunta, eu insisto: você sente que se comporta como a noiva de Cristo? Se você se sente ou se comporta como a noiva de Cristo, eu quero deixar dois textos para a sua meditação. Uma está no capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, onde Paulo diz assim: porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Eu vou repetir o texto. Capítulo 11, 2 Coríntios 11, 3. Mas receio, versículo 2: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Se você é noiva de Cristo, se você está casada já, como Paulo disse que a lei morreu e o pecado, hoje você deve se comportar como noiva de Cristo. E no capítulo, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, concluindo o versículo 27, ele diz que ele lutava pela igreja para apresentá-la, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O texto:
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí você diz assim: mas pastor, eu sou cheio de falha, tenho um defeito dos pés à cabeça. Eu também tenho. Só que em Cristo nós fomos considerados não somente perdoados, mas fomos também tratados como se nunca houvéssemos pecado, ou seja, perfeitos. É assim que Deus nos vê, em Cristo. Não é pelos meus méritos, não é por esforços meus, de jeito nenhum. Não é por capacidade humana, não é por esforço. Eu me esforço para ser. Não, não é isso. É que em Cristo nós fomos aperfeiçoados em Cristo, e Ele nos trata hoje como pessoas perfeitas, igreja perfeita. Aí você diz assim: pastor, me mostra uma igreja perfeita na terra. Não existe, humanamente falando. Pastor falha, erra, faz tudo, membro da igreja, todo mundo. Porém, a igreja, embora ela hoje ainda esteja sujeita a todas essas fraquezas dessa vida, né, desse mundo, mas em Cristo Jesus, Deus nos vê como noiva perfeita, sem mácula, sem ruga e sem defeito nenhum. Amém? Porque Deus vê a igreja através de Cristo. Em Cristo Ele nos vê assim, Ele nos contempla assim. Amém? Irmãos, eu espero que nessa noite, as 3 últimas perguntas que eu fiz, você responda, não a mim, mas você responda a Deus. Eu, quando peco, não me sinto bem. Essa é a minha experiência. Eu fico doente comigo mesmo. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não era para ter feito isso. Eu não era para ter andado assim. Eu não era para ter dito isso. Intimamente eu me sinto constrangido e peço perdão a Deus. A segunda pergunta que eu fiz: você, quando comete alguma fraqueza, alguma falha, algum erro, algum pecado, você tem essa atitude de procurar realmente viver como se você estivesse crucificado com Cristo? Você se sente assim? E a última pergunta: você se sente ou se comporta como noiva de Cristo, preparando-se para quando Ele vier nos buscar, nós possamos estar prontos para esse seu encontro? Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Espero que esse estudo dessa parte do capítulo 7 de Paulo aos Romanos tenha pelo menos derramado luz no meu e no seu coração, porque foi assim que eu vi quando eu estava estudando, meditando nisso aqui tudinho. E quero dizer uma coisa para os irmãos: não pense que eu estou aqui trazendo um estudo para vocês. É muito mais para mim do que para vocês. Isso aqui que eu acabei de expor para vocês mexe muito mais comigo do que com vocês, do que porventura alguém se sinta atingido pelo que o senhor acabou de ouvir, porque eu sou tão humano, tão falho quanto vocês, tão humano e tão falhos quanto vocês que estão aqui e os que estão em casa também. Estou na mesma condição, nem sou melhor de ninguém, do que ninguém. Preciso sim de que essas coisas aconteçam na minha vida. Não tenha prazer quando você pecar. Crucifique o seu eu, como Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E por último, estejamos nos preparando para que quando Jesus vier, possamos ir ao seu encontro. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado. Não perca o programa de amanhã, quando estaremos mais uma vez ouvindo uma mensagem para nossa edificação e para o nosso alimento espiritual. Tenham todos um bom dia. Para você que é internauta, boa tarde ou boa noite. E até amanhã, se Deus quiser. Olhou para aquela viúva e disse assim: mulher, não chores mais. Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou
Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Quantos agradecem? Só os agradecem. E a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus, quando minha alma resgatou. Não chores mais. Me deu razões, ele disse: sou o teu Deus. Depois, o teu amparo. E depois, teu sirabaxeira caramamamagarovexio. Nesta alegria extravaso o meu contentamento. Cristo mudou a minha vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, disse Jesus, quando minha alma do inferno resgatou. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, o teu amparo. Não chores mais. Sou o teu Deus, que te sara, que te cura, que te abençoa, que te salva. Aleluia! O teu amparo te